pessoal, a paz do Eterno, estamos começando mais um estudo bíblico sobre a Palavra de Deus e o tema hoje é bem interessante, tá? O tema é quando Yeshua, que vocês conhecem como Jesus, nasceu. Qual foi o dia que o Messias, o Filho do Eterno, nasceu? Posso te garantir e confirmar dentro das Escrituras que não foi dia 25 de dezembro, tá? 25 de dezembro não foi o nascimento do Messias. Por quê? A Bíblia mesmo vai nos mostrar que ele não nasceu esse dia. Não tem possibilidade de ter nascido nesse dia. Por quê? Por várias razões. Mas primeiro, vamos entender que esse período de dezembro até março é inverno em Israel. E é um inverno rigoroso. Então não tinha como ele ter nascido nesse dia. Se você abrir sua Bíblia em João, capítulo 10 e versículo 22, você vai ver algo bem interessante. Que diz: houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E qual era a festa da dedicação? Era a festa das luzes. É a festa que também leva o nome de Hanukkah. Essa festa foi um milagre do azeite. Então, se você estudar a festa do Hanukkah, você vai entender. O que eu quero passar para vocês é que essa festa ela é comemorada no período de dezembro. E no próprio texto de João, capítulo 10, versículo 22, fala que era inverno. Então a Bíblia deixa bem clara que esse período de dezembro era inverno. O inverno em Israel é muito rigoroso. Então não tinha como ele ter nascido esse dia. Vou te dar mais alguns exemplos de que ele não poderia e não nasceu nesse dia 25 de dezembro. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 5, e a gente vai entender porque ele não nasceu dia 25 de dezembro. Nesse período ele não nasceu. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 2 e versículo do 1 ao 5, que a gente vai compreender. Ele diz: naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, uma ordenância, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. O que é o recenseamento? É uma contagem de todos os povos. Então, todas as pessoas que nasceram na sua cidade natal, eles tinham que ir para que elas pudessem ser contadas. E pode ter certeza, esse decreto não aconteceria em dezembro, no período de inverno. Ele não aconteceria. Por quê? Porque as pessoas não poderiam se locomover para suas cidades no período de inverno. Além de ser muito frio, seria um pouco perigoso, tá? Então, aqui já deixa mais claro ainda que ele não nasceu nesse dia, sabendo que a Bíblia diz que esse dia era inverno. E se você olhar aí na internet, você vai ver que o período de dezembro até março é inverno em Israel. Versículo 2. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade, aquilo que eu acabei de falar. Versículo 4. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa da família de Davi. Então, José estava na Galileia, numa cidade chamada Nazaré, e ele tinha que ir para Belém, porque era ali que ele tinha nascido. Foi ele, Maria, já grávida. E no versículo 5 ele diz: para se escrever com Maria, despojada, comprometida e noiva, com ele que estava grávida. Então não tinha possibilidade de ele ter nascido dia 25 de dezembro. Porque ele foi para a sua cidade natal se alistar em Belém com Maria e ela estava grávida. Mas era um período de inverno, isso era impossível. Primeiro, o recenseamento não era feito no inverno, tá? Porque senão muitas pessoas não poderiam ou não conseguiriam chegar nas suas cidades natal. Então esse momento era outro período que a gente vai entender no final desse estudo.
tá? Acompanhe conosco até o final que você vai aprender. E quando Yeshua, ou Jesus como vocês conhecem, nasceu. A gente não pode cravar o dia, mas o mês, biblicamente falando, a gente pode confirmar para vocês. Fica até o final do estudo que você vai aprender. Então já entendemos. Era inverno, biblicamente falando. E se você olhar em Israel, é inverno no período de dezembro até março. Houve o recenseamento nesse período, e o recenseamento, ele não é decretado no período de inverno, tá? Que a gente já sabe. E o que é recenseamento? É a contagem dos habitantes de cada cidade. Para que a gente possa compreender com mais detalhe onde foi que o Messias nasceu, biblicamente falando. Aí você tem que ler o versículo 6 e 7 do capítulo 2 de Lucas, que ele diz: enquanto lá estavam, completaram os dias do seu parto, e ela deu à luz ao filho primogênito, envolveu com a faixa e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Então ele nasceu numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Eu vou até colocar a foto aqui de lado para que vocês possam entender o que é uma manjedoura. Era um local onde as pessoas colocavam o alimento dos animais para que eles pudessem se alimentar. Isso se chama manjedoura. Então ele nasceu numa manjedoura enrolado no lençol. Então isso era impossível. Então como é que isso poderia acontecer no inverno? Não pode, tá? Por que também não pode? Muita gente vai dizer, mas ele era filho de Deus, sim, mas ele foi ser humano. Mas não tinha Maria, mas também não tinha José ao seu lado. E outra, existiam pastores pastoreando as ovelhas. Então, nesse período, as ovelhas é colocado dentro de um aprisco, né? Que era o local onde as ovelhas ficavam até o inverno passar. Eles não pastoreiam as ovelhas nesse período, porque é inverno, tá? Como é que eu posso provar a vocês? Dentro das Escrituras. É só você abrir sua Bíblia, em Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao 20. E a gente vai compreender de que na época e no momento do nascimento do Messias, existiam pastores pastoreando as ovelhas, e isso era impossível no período de dezembro, que é inverno. Versículo 8, ele diz: na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e durante as vigílias da noite montavam guarda ao seu rebanho. Então, eles não poderiam estar ali. Se fosse dia 25 de dezembro, eles não poderiam estar ali, porque senão eles morriam de frio. E as ovelhas também não conseguiriam ficar fora do aprício, que é onde ficam as ovelhas nesse período de inverno, tá? Versículo 9, o anjo do Senhor apareceu em glória, envolveu de luz, e ficando tomado de grande temor, versículo 10, o anjo, porém, disse-lhe: não temas, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu hoje um Salvador, que é Yeshua, que o mundo ainda conhece como Jesus, na cidade de Davi. Versículo 12, isso vos servirá de sinal, e encontrarás o recém-nascido envolto em faixa, deitado numa manjedoura. Então ele estava onde? Numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão de exército celestial e louvavam a Deus, dizendo: glórias a Deus no mais altos dos céus, a paz na terra aos homens que ele ama. Quando o anjo os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: vamos lá a Belém. Então eles foram a Belém, os pastores, e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Então, meus irmãos, ele estava deitado numa manjedoura, algo impossível no período de inverno, que no caso, em dezembro. Era impossível isso. É só você ler com calma e entender a história biblicamente falando. E vendo, contaram o que lhe foram dito a respeito do menino. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores.
Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Então ela guardava tudo aquilo que tinha acontecido. E os pastores estavam relatando para ele que um anjo veio e falou que era o Salvador, que era um sinal para a salvação do povo de Israel. E ela guardou tudo aquilo no seu coração. Versículo 20. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha vistos e ouvidos, conforme lhe foram dito. Então veja que interessante. Os pastores estavam pastoreando as ovelhas, algo impossível no inverno. E depois eles foram ao encontro do Messias, do Salvador. E chegando lá, ele relatou tudo aquilo que o anjo tinha dito a ele. Então imagina isso no inverno. Imagina isso dia 25 de dezembro. Então isso é algo impossível, tá? Infelizmente essa data foi inventada por homens, por pessoas. Mas isso aqui não veio ao caso. Depois eu vou fazer outro estudo por que foi inventada essa data, tá? Mas por enquanto a gente vai aprender quando Yeshua nasceu. A gente vai entender quando ele nasceu, tá? Então, entendendo isso, entendendo que era inverno nesse período, porque ele estava na festa de Hanukkah, festa das luzes, entendendo que José e Maria, estando grávida, foi a Belém pelo recenseamento de César Augusto. Claro, ele não fazia esse decreto no período de inverno e eles não poderiam fazer isso. Por quê? Porque muitas pessoas poderiam faltar, porque muitas pessoas não teriam condições de chegar até nas suas cidades no período de inverno. Precisamos entender isso, tá? E na época que ele nasceu, existiam pastores, ovelhas naquele local, algo impossível no período de inverno. Para que a gente possa se aprofundar mais ainda no conhecimento e entender verdadeiramente que ele não nasceu dia 25 de dezembro. E sim, eu posso te confirmar o mês que ele nasceu, tá? Não o dia, mas o mês sim. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 9. A gente vai começar com o anúncio da gravidez de Isabel, do filho chamado João, como conhece como João. Tá? Lucas capítulo 1, versículo do 5 ao 9 diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abiás. Então ele era da classe do sacerdote Abiás. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus e todo modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Quer dizer, eles eram pessoas obedientes, tá? Não tinha filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Então ela era estéril e eles não tinham filho, porque os dois eram de idade avançada. Olha que interessante, mas entendendo que Zacarias era da classe do sacerdote Abiás, algo que a gente vai compreender mais na frente. Versículo 8. Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno da sua classe, qual era a classe de Zacarias? Era a classe do sacerdote Abiás. Versículo 9. Coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entre o santuário do Senhor, para oferecer o incenso. Então, meus irmãos, porque ele era da classe de Abiás, Davi dividiu 24 turnos de sacerdotes. Olha que interessante. Aí você vai compreender quando você lê com calma 1 Crônicas, capítulo 24, versículo do 7 ao 19. Lá está todos os sacerdotes divididos para fazer suas funções no templo. Cada sacerdote ficava 15 dias, tá? Zacarias ficou no 8º turno, que era o turno de Abiás, que a gente acabou de compreender na leitura, tá? Só que esse 8º turno de Abiás, ele coincide no mês 4º, no 4º mês, no calendário bíblico, que é chamado de Tamuz. Então, ele exercia a função no templo, no 8º turno e no 4º mês do calendário bíblico. Isso é para que a gente possa entender, tá? Com calma. Entendemos que Zacarias, ele exercia sua função no templo, no 8º turno,
do sacerdote Abiás, que vai nos trazer de que ele, dentro de um calendário bíblico, é no 4º mês que ele exercia a sua função, que é no mês de Tamuz. Olha que interessante. Vamos aprender com calma, tá? É daí que a gente vai compreender o nascimento do Messias. Então, nesse período, no mês de Tamuz, no 8º turno do sacerdote Abiás, Zacarias exercia a sua função no templo. Olha que interessante. Se você for ler com calma, do versículo 10 ao versículo 22 do capítulo 1 de Lucas, você vai entender toda a história, o anúncio do anjo a Zacarias, que Isabel ficaria grávida, tá? E você lê com calma aí que você vai compreender. O que eu quero mostrar a vocês é de que quando Zacarias termina o seu turno sacerdotal, Isabel fica grávida. Onde é que eu posso mostrar isso a vocês? É só você abrir sua Bíblia com calma e você vai compreender que está em Lucas, capítulo 1 e versículo 23 ao 25, quando diz: sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Então termina o turno de Zacarias e ele volta para casa. Versículo 24. Passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando para anular o meu opróprio, quer dizer, a minha vergonha perante os homens. Então, quando Zacarias termina o seu turno sacerdotal, Isabel fica grávida. Ela fica 5 meses sem contar para ninguém, tá? Por quê? Pelaquilo que o Eterno tinha feito na sua vida. Por quê? Porque ela sentia vergonha por não ter filho naquela época. Aí ela fica 5 meses guardando para ela que ela está grávida. Isso aconteceu depois que Zacarias terminou o seu turno sacerdotal, seu trabalho no templo. Então entendemos que foi no 4º mês que Zacarias saiu e que foi no 8º turno de Abias, o sacerdote, que ele é dessa linhagem, tá? Então a gente já começou a compreender aqui. Para isso ficar bem claro, para que a gente possa entender com mais claridade, e agora vem a história de Maria. Quando Maria vai na casa de Isabel, quantos meses ela tinha? 6 meses. Então a gente agora vai ler o versículo 26 até o versículo 31 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galiléia chamada Nazaré. No 6º mês, uma virgem despojada, quer dizer, comprometida, noiva, com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essas palavras e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Marias, encontrar-se graça junto de Deus. Eis que conceberá no seio e dará à luz a um filho, e o chamará com o nome de Yeshua. Olha que interessante. Então, o anúncio que Maria está grávida era onde? No 6º mês da gestação de Isabel. Então, quando Isabel está com 6 meses, Maria é anunciada que ela estaria grávida. Então, por aí a gente já vai compreendendo. Então, se nós pegarmos com calma o calendário bíblico, que eu vou colocar aí na tela, e a gente analisar com calma. Então, peraí. Se no 4º mês termina o turno de Zacarias e ao sair, Isabel se encontra grávida. Com 6 meses de gravidez, Maria vai na casa de Isabel. Então, se a gente pegar esse calendário com calma aí e começar a analisar ele, sabendo de que no mês de Tamuz, no 4º mês, Isabel é declarada grávida.
Mas Maria vai na sua casa quando ela tinha quantos meses? 6 meses. Então, se a gente pegar aí do mês de Tammuz e começar a contar, vai dar no mês de Tevet. No mês Tevet é o 10º mês. Então, no 10º mês, Maria faz uma visita a Isabel. Vai estar com 6 meses de gestação. Quando a gente olha com calma, nesses 6 meses, Maria é anunciada grávida pelo anjo Gabriel. Mas quando é que João nasce? Então, se nós contarmos de novo aí, a partir do mês de Tevet, o 10º mês, onde é que vai cair? No mês de Aviv ou Nissan. Acredita-se que João nasceu no período da primavera, tá? E quando João nasce, Maria tem quantos meses? 3 meses. Porque ela foi na sua casa, ela tinha 6 meses. Quando João nasce, ela fica com 3 meses. E se nós agora analisarmos esse calendário bíblico, a gente vai entender agora qual foi o mês que Maria deu à luz ao Messias, nosso Senhor Yeshua. E vamos acabar com essa tradição onde o mundo diz que ele nasceu dia 25 de dezembro. A gente sabe que ele não poderia ter nascido esse dia, tá? Isso é invenção do mundo. Olha com calma esse calendário. Se nós contarmos com calma, que sabendo que Maria, no mês de Aviv ou Nissan, ela tem 3 meses, e João nasce nesse período, e Maria fica com 3 meses, se nós contarmos com calma nesse calendário, a gente vai compreender onde mais ou menos qual foi o mês que o Messias nasceu. A partir do mês de Aviv, ela tem 3 meses, a gente vai contar, nasce no 7º mês, no mês de Tserê, que no nosso calendário vai dar mais ou menos entre setembro e outubro. Qual foi o dia que o Messias nasceu? Quando Yeshua, ou como o mundo conhece, Jesus, nasceu? No período de setembro ou outubro no nosso calendário. E biblicamente falando, ele nasceu no mês de Tsere, no 7º mês bíblico. Então espero que vocês tenham aprendido. Analise com calma esses textos bíblicos. Veja que eu peguei tudo dentro das Escrituras para que a gente possa compreender que a própria Bíblia nos ensina mais ou menos qual mês ele nasceu. Não siga tradições de homens, tá? Que dizem que ele nasceu dia 25 de dezembro e esse estudo deixa bem claro que ele não poderia ter nascido nesse período. Leiam as Escrituras, leiam esses textos com calma, que você vai compreender que ele nasceu não dia 25 de dezembro, não no período de dezembro, que isso é inverno, até março, em Israel. Ele nasceu sim, entre setembro e outubro. Eu não posso dizer o dia, mas esses meses eram meses que ele sim poderia ter nascido. A gente já compreendeu que a Bíblia nos relata qual é a maior clareza. É só você estudar a Bíblia e deixar de seguir tradições do mundo. Amém? Aprenderam, meus irmãos? Qual foi o dia que o nosso Yeshua, o Filho do Eterno, nasceu? Entre setembro e outubro no nosso calendário. E no calendário bíblico foi no 7º mês, no mês de Tsere. Fique em paz, meus irmãos, que o Eterno os abençoe. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a palavra de Deus e deixar de seguir tradições de homens e começar seguindo a obediência da palavra de Deus. Amém? Fique em paz, meus irmãos, que o Eterno os abençoe.